Pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, sou de São Paulo, SP, Brasil, né, para os que são de fora. E eu tô aqui para apresentar para vocês o meu home studio. Eu sei que isso é uma coisa muito comum hoje, né? Muitas pessoas aí montam seu estúdio em casa. Mas no meu caso, gente, eu desde os anos 80 e 90 eu trabalho com equipamentos, eu gosto muito de música, mexo com som. Sou vidrado nessa parte de gravação, mixagem. Eu construí meus equipamentos numa época em que você não encontrava muita coisa aqui no Brasil, né? Em que a Teodoro Sampaio tinha duas, três, quatro lojas bem no comecinho. Então era bem difícil, né? A gente precisava construir os próprios pedais, os próprios amplificadores. Então eu venho dessa época, né? Em que não era tão fácil você conseguir as coisas que você obtém com certa facilidade nos dias de hoje, né? Eu sempre trabalhei com TI, né? Basicamente TI, parte de roteadores, suítes, e música para mim sempre foi um hobby. Eu sempre fiz de forma a atender a banda que eu tinha, tocava anos 80, né? Alternativo, até alguns anos atrás. E agora eu consegui realizar esse meu sonho de montar o home studio, não só com a finalidade de fazer minhas próprias produções em casa, né, mas também de atender a terceiros, né, a prestar algum tipo de serviço, usando essa pequena infra que eu montei aqui, né. Gente, a minha ideia era ter um esquema que a gente chama hoje de out of the box, ou seja, fora da caixa. Muita gente hoje usa computador, plugins, software dentro do computador para fazer gravação, mixagem, edição, né? Mas o meu grande barato é fazer ao modo antigo, né? Aquilo que estúdios médios, estúdios de grande porte fazem até hoje, que é trabalhar com mesa de som, trabalhar com periféricos, né? Os outboards, com fluxo, com workflow, que remete à maneira, né, como se trabalhava antigamente e até hoje, como se trabalha nos grandes estúdios, né? Eu vou trabalhar com mesa digital, não é mesa analógica, mas todo o workflow é fora da caixa, é out of the box, certo? Passando por periféricos e, portanto, a ideia aqui é não utilizar plugins. Se você é amante de plugins, eu respeito, mas essa não é a ideia do nosso roteiro aqui. Realmente trabalhar de forma convencional. O computador ele vai rodar o DAW, que é a ferramenta apenas para registro, né, e edição das músicas, mas basicamente toda a parte de mixagem e a parte de finalização é feita realmente com mesa de som e periféricos, tá ok? O meu estúdio é um estúdio pequeno, gente, é um estúdio de 6,5 metros, tá, quadrados, uma pequena sala, onde eu pude reunir aí alguns equipamentos de forma a montar uma infraestrutura básica aí para eu poder trabalhar seguindo esse workflow. Ele me atende muito bem. Então eu vou começar a falar para vocês agora, primeiro dos instrumentos e depois dos equipamentos em si, tá certo? A gente vai começar agora aí pelos instrumentos, então vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui uma guitarra Les Paul da Greco, anos 80, captação Gibson, uma guitarra de mogno com tampo de maple, traste super jumbo da Dunlop, tarraxa Schaller. Tá bem turbinada essa guitarra, uma guitarra com timbre maravilhoso, não perde nada para as Gibson Les Paul originais, está com 57 plus aqui na ponte e com 57 normal no braço, né? Aqui eu já tenho uma guitarra Giannini, ano 92, na época que a Giannini, né, uma empresa com altos e baixos, ainda fazia instrumentos de qualidade, né, gente? E essa aqui eu dei sorte. Eu peguei uma guitarra muito bem construída, anos 90. Eu tenho aqui a captação Gibson, tá? 498T, 490R. Toda a ferragem aí é Gotoh e Schaller, traste super jumbo, tarraxa Schaller, né? Uma guitarra com timbre excepcional. Como a gente tem pouco espaço, né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum hoje. Você que mora em apartamento ou usa a edícula da sua casa, você precisa usar muitas paredes, que é o que eu faço.
Então eu uso as paredes aqui basicamente para instrumentos, para suporte de microfone. Aqui eu tenho pop filter e um suporte de microfone quando eu quero gravar vocais, né? E é uma jogada bacana aí para você poder ganhar espaço. Aqui eu tenho um baixo Yamaha com captação ativa, né, para fazer algumas brincadeiras, embora eu não seja baixista, a gente consegue gravar alguma coisa, né? É um baixo bem construído, captação ativa, de 4 cordas, tá certo? Gente, em termos de microfone, eu uso aqui o básico, tá certo? É um Shure 58, uso geral, para voz, para captar instrumento. Um Shure 57, basicamente para captar guitarras. Um AKG Condenser C2000. E aí dá para a gente fazer aqui uma jogada com 2, 3 microfones, dependendo da demanda, dependendo do trabalho que você for realizar. Você pode fazer uma combinação entre esses microfones. Microfones básicos, de qualidade, né, para atender aí a maior parte da demanda, tá certo? Em termos de amplificação de instrumentos, então aqui eu tenho uma cabeça composta por um AMD, um pré-amplificador AMD CS10, valvulado, 2 válvulas 12AX7, 3 canais, limpo, crunch e lead, e agregado a esse pré eu tenho uma potência ESP Stealth Pro. É um sistema leve, portátil, bem pequeno, mas com grande potência e grande qualidade de timbre. E aliado a isso, a gente tem aqui uma caixa Marshall 1912, uma caixa 1x12 inglesa. Então esse aqui é o primeiro conjunto para atender guitarras, né? Continuando aqui, eu tenho um mini rectifier da mesa Bug, um cabeçote valvulado e uma caixa 4x8. Eu gosto muito das caixas 4x8, elas têm um timbre maravilhoso, ainda mais quando você tem esses pórticos, que são saídas de ar para melhorar a sintonia dos graves, né? Então fica bastante versátil, inclusive essa caixa pode ser usada com a parte de cima da traseira aberta, dando um timbre mais cheio para a caixa, né? Aqui eu tenho o meu sistema Half Rack, basicamente alguns efeitos, afinador, um multi-efeitos da Boss, um multi-efeitos da Sony, um wireless, uma gaveta aqui com alguns pedais bacanas, né? Big Sky, um SL, que é uma distorção que emula Marshall, Mel 9 da Electro Harmonix, tá certo? Basicamente esse sistema ele vai no loop de uma das cabeças que você escolher, né? E aqui o controlador, né? Um Access Electronics, um AMT para fazer a parte de volume de sons sintetizados e um wah-wah, tá certo? Também tem aqui uma caixa Rivera 4x10, ela é uma caixa que dá um grave fabuloso, até maior do que as caixas 4x12, né? E eu posso usar essa caixa para qualquer um dos cabeçotes, para fazer uma gravação onde eu queira um corpo maior, uma projeção maior, tá certo? Agora vamos ao sistema da mesa, ao central de tudo, né? Onde tudo acontece. Então aqui está a mesa de som, vou dar uma visão geral aqui para vocês. Essa é a mesa. A começar aqui nós temos um painel de controle agregado à mesa, onde eu tenho basicamente aqui o controle de monitoração da Mackie. Aqui eu posso escolher quais são os monitores que eu quero utilizar e qual é a fonte de sinal que eu quero utilizar. Aqui eu tenho um pré-Sonos fader port, né, para você poder ter automação na parte do fader, a parte de transporte e algumas edições dispensando mouse, né, dispensando teclado e mouse. Muito bacana. Aqui um reverb da TC Electronic, um TC8210. Na verdade é um controlador para um reverb lá na DAW, né?
Aqui eu tenho um atalho, um teclado de atalho para dar algumas funções mais na mão. Aqui nós temos um medidor, é um dB display, né? Basicamente é um medidor mais grosseiro, de saída estéreo. Eu normalmente uso isso para poder comparar fontes comerciais com aquilo que eu estou gravando, com os ZLR que eu estou gerando, né? Aqui eu tenho um MIDI Pat Bay da JL Cooper. Isso é muito bacana porque todos os equipamentos MIDI são conectados a ele e eu consigo fazer um recall. Esse recall ele é feito automaticamente chamando os programas dos módulos que são MIDI, né? É muito importante hoje a parte de recall na mesa, porque você passa de uma música para outra e precisa recompor, inclusive, os efeitos, os outbirds de efeito que você tem. Então esse cara ele chama todos os outbirds que você utilizou nos presets que você utilizou em determinada mixagem. Aqui nós temos dois multi-efeitos, um Reverb TC Electronic M350 e um Korg AM8000R da década de 90, excepcional. Os reverbs, os coros, as modulações desse Korg são excepcionais. Na época chamavam esse cara de Poor Man's Eventide, o Eventide de homem pobre, vamos dizer assim. Tamanha a qualidade desse módulo. Na parte de cima aqui eu tenho meu Pat Bay. Esse Pat Bay permite que eu rapidamente conecte os outbirds ou nos inserts da minha mesa ou nas auxiliares, né? Hoje em dia, qualquer estúdio que se preze aí, e com outbirds, né? Você precisa ter um Pat Bay para poder ganhar tempo, né? Não ficar no tira e põe de cabos, né? Aqui na parte traseira eu tenho olha isso, né? Um Cygnus CP400, é um pré-amplificador antigo. Eu gosto muito dele, porque eu gosto ainda de ouvir toca-disco, fontes em DVD, MP3, em fita cassete, e a própria DAW. Então eu consigo alternar entre esses sistemas usando esse pré da Cygnus. Muito prático isso para mim. Né? Para quem gosta aí de ouvir som em fontes antigas, equipamentos antigos, você precisa ter uma espécie de seletor. E para mim isso é uma mão na roda. A mesa de som é uma mesa de som digital. Na verdade são dois módulos da Presonus. Um módulo de 16 e um módulo de 32 integrados através de FireWire 800. Então eu tenho na verdade aqui 48 canais no total. Ela se comporta como uma mesa só. Por que eu escolhi a série Active Integration da Presonus? Por que não a série 3? Porque na série 3 nós não temos os inserts. E essa mesa possui um insert por canal. Ela possui algumas propriedades muito bacanas para quem quer trabalhar com outbirds. No caso aqui, os 5 primeiros canais eu utilizo para gravação. Basicamente eu tenho os pré-amplificadores conectados a esses 5 canais. Então, para gravar, nós temos essa primeira seção. Aqui o retorno de compressores e equalizadores externos. E esses dois últimos canais do primeiro módulo são os retornos dos subgrupos. De repente eu quero passar uma bateria por um módulo de compressor, eu vou jogar ela em estéreo aqui, o retorno dela está aqui. E mais 32 canais no restante da mesa para mixagem propriamente dita, tá ok? Então a mesa de som está aqui composta pelo módulo de controle, módulo de monitoração, os efeitos. Além dos dois, lá em cima eu tenho aqui o LXP da Lexicon, né? E o restante da mesa, a mesa propriamente dita. Para a parte de monitoração, os bons e velhos Yamaha, certo? De 5 polegadas, HS5, aqui estão. 2 monitores de 19 polegadas de vídeo. E além disso eu uso os Behringer, a série True 2030P. De 6,5 polegadas. Lembrando que essa monitoração eu posso alternar utilizando aqui o seletor Mackie. Tá correto? Também tenho para monitoração 3 fones de ouvido, um fone de ouvido AKG K240,
um K52 e um JBL ordinário. É muito importante ter um fone de ouvido ordinário, um fone de pior qualidade, para você também ter esse tipo de referência. Afinal, nem todo mundo vai ter um super hi-fi para ouvir o som que você está produzindo. Então, os fones permitem um segundo estágio aí de monitoração, uma outra referência em termos de monitoração, além dos monitores convencionais que nós temos aqui. Por falar em monitoração, nós temos aqui também um TC Electronic, um Clarity M, né? É um equipamento que faz uma análise do que está ocorrendo aí na sua mixagem em tempo real. Ele mostra para a gente os picos, mostra as diferenças de fase, tudo o que está acontecendo na mixagem de forma visual. E o bacana de você trabalhar com equipamentos out of box, né, ou Outbirds, é que você não sacrifica, né, a tua CPU. Né? A CPU ela trabalha leve, ela não tem que processar plugins. Esse é o grande barato, né? Uma das vantagens de você trabalhar out of box, tá certo? Então aqui é onde a coisa visual acontece, é onde você acompanha visualmente as pistas e toda a parte de mixagem. Aqui nós temos um Fostex, que é um amplificador de headphones para 5 fones, né? Lembrando que eu tenho aqui já esses 3 que eu mostrei para vocês. Continuando, temos aqui na parte inferior um deslizante com uma bateria eletrônica R8 da Roland e um sequencer MC50 MK2, já modernizado com drive de USB. Esse é um equipamento aí década de 80, 90, clássico. Eu uso bastante para fazer programações de linhas de bateria, algumas sequências, né? E funciona muito bem, ainda mais depois de terem sido modernizados. Aqui na parte de baixo, também deslizante, eu tenho um teclado, né, um pequeno controlador MIDI da Korg, mouse. Pro lado de cá, gente, temos um controle remoto para as máquinas de reverb. Esse controle remoto da Lexicon, ele é capaz de manipular em tempo real parâmetros de até 15 máquinas de reverb. Né? Grandes estúdios hoje têm Lark, né? O controle remoto para Lexicon 480, Lexicon 900, Lexicon 300L, 240L. E aqui no caso eu consigo com esse MRC controlar também até 15 máquinas de reverb. Durante a mixagem eu posso monitorar até 8 parâmetros em tempo real, né, com os reverbs. Com relação aos Outbirds, vamos lá, eles então, finalmente os periféricos. Está aqui o nosso porquinho, né, eu chamo carinhosamente de porquinho, que contém aí os compressores, basicamente compressores e EQs e pré-amplificadores que a gente usa aqui. Então, na parte de cima aqui eu tenho 2 compressores estéreo, o DOD 866, que é equivalente a um DBX 266, muito bom para instrumentos, para gravar baixo, para gravar guitarra, ele é muito bacana, responde bem. Aqui é um DBX 1066, muito conhecido também, estéreo. Aí nós temos aqui o famoso FETSO, né? Full Analog Tape Simulator Optimizer, né? Traduzindo aqui esse nome bonito, que é um equipamento aí bastante conhecido hoje nos estúdios, faz simulação de fita, faz compressão, faz reforço de graves, faz de compressor para bus. É um canivete suíço, gente, o FETSO. Aí eu tenho aqui um compressor ART, optocompressor valvulado de 2 canais, que é o Pro VLA2, ótimo custo-benefício, bastante conhecido também. Aí temos aqui o famoso Distressor, né? Não precisa nem comentar o que esse cara faz.
todo tipo de compressor, 1176, LA2, todo tipo de compressão, soft knee, hard knee, é um canivete suíço também, gente. Esse aqui já é o modelo mais novo, com o Brite Mode, que emula aqueles 4 botões do 1176 apertados de uma vez, dá um resultado bem agressivo, né? Agora vamos para os prés, né? Os prés, nós temos aqui um Nive 1073 SPX, não precisa nem comentar, né, gente? Isso aqui é a Ferrari dos prés, utilizada no mundo inteiro como referência em pré-amplificador. Um pré-Sonos Studio Channel, que eu uso bastante para gravar baixo. Ele acabou ficando famoso para gravação de baixo. E tem já, inclusive, compressor, equalizador paramétrico embutido. É um channel strip, na verdade, né? Aí nós temos aqui um Universal Audio Twin 710 valvulado e Solid State, com botão de mix, ótimo para gravar vozes, ótimo para gravar guitarras. Tenho também aqui um pré-amplificador um pouco mais comum, né? Tipo low cost, o M-Audio DMP3, incrivelmente excelente na parte de som limpo, gravação de guitarra limpa, alguns vocais ficam muito bons com esse pré-amplificador. Aqui nós temos um equalizador de 31 bandas, um Studio Master inglês, muito responsivo, muito preciso, e eu acabei colocando ele aí para fazer algumas correções ou algum reforço de frequência quando necessário. Aqui um compressor estilo 1176, é um 76 TK da Clark Technic, excepcional para vozes. Eu estou usando muito para vocais. Ele traz o vocal para frente, ele dá um nível de definição muito bacana para a voz, e eu acabei colocando ele aqui também, bastante utilizado. E aqui eu tenho um distribuidor, um painel de controle e uma potência, gente, para alimentar as caixas Behringer. Então esse aqui é o porquinho, né, de periféricos com o nosso controle remoto, né, dá uma visão aqui para vocês, com os nossos monitores, com mesa de som, como já foi passado aqui, um monitor de 42 polegadas, certo? Uma visão geral aqui para vocês do esquema, algum tratamento. E agora vamos aos efeitos. Existe um segundo estágio de efeitos que eu posso jogar aqui no Pet Bay. Para um trabalho mais tapa na cara, eu tenho os processadores Korg, o TC Electronics e o nosso amigo aqui Lexicon LXP15. Mas, numa segunda instância, para trabalhos mais elaborados, um nível de detalhamento maior, temos aqui então o segundo estágio na geladeira. Geladeira de efeitos, com o primeira parte aqui, condicionador de energia, um afinador, um outro Korg AM8000, um TC de Force e as máquinas de efeito de reverb, né? A Eventide Eclipse, o Lexicon PCM81, duas máquinas de delay 2290 da TC Electronic, não precisa nem comentar, né? Padrão na indústria, e mais um MIDI Pet Bay para rapidamente podermos fazer recall dos equipamentos. Então, qualquer um desses equipamentos pode ser insertado aqui no Pet de forma a traduzir em efeitos aqui as minhas pistas, a poder direcionar as pistas para qualquer uma dessas latas, qualquer uma dessas caixas de efeito. Então essa porção de cima ela atua para a parte de mixagem. E a parte de baixo aqui da nossa geladeira é mais focada em instrumentos, né? Dois Tri-Axis da Mesa Bug, pré-amplificadores valvulados, que trabalham com Mesa Bug 2020. Acima dos Tri-Axis eu tenho dois compressores, dois redutores de ruído, um wah-wah da Crybaby de REC, uma gaveta aqui com alguns pedais, né, um Matilis valvulado, um Hughes & Kettner
Rotosphere, Flanger da MXR, um Chorus da Ibanez, mais um Electro Harmonix Mel 9 para alguns sons sintetizados, né? Que também podem ser utilizados aí para gravação de guitarra, para fazer reamp, né? É bem bacana isso. Então, essas máquinas elas podem ser inseridas na mixagem. Eu posso fazer insert de qualquer uma delas a qualquer momento e dar um ganho aí no resultado da nossa gravação. Então, aqui está, esse é o estúdio, esses são os equipamentos disponíveis. E é isso aí, pessoal. Eu em breve deverei estar aí postando mais alguns vídeos para vocês, divulgando nossos trabalhos. Vocês vão poder conhecer o que a gente faz aqui, né? Eu uso aqui o software Studio One, mas a gente é capaz de abrir qualquer tipo de arquivo, tá certo? Então vocês vão conhecer o nosso trabalho, vamos trocar aí algumas figurinhas, debater algumas coisas bacanas e ganhar informação, né? Isso que é o mais importante, a gente trocar a figurinha para que outros aficionados também possam crescer, a gente possa aprender todo mundo junto, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu home studio. E em breve eu devo postar mais algumas coisas aí para vocês. Um grande abraço.